Bom, eu fiz a graduação numa universidade particular, né, na Universidade do Sagrado Coração, em Bauru. E eu sempre, não sempre, porque parece que a gente quer ser sempre historiador desde que nasce, né, não é isso. Mas eu sempre tive muita curiosidade, né, meu pai foi radialista, então eu tinha muitas fitas gravadas da época, então, quem é Raul Seixas, quem é Renato Russo, quem é não sei quem e tal, Chico Buarque. E aí eu tive contato com o assunto de uma maneira profissional, vamos colocar assim. E eu saí da graduação querendo estudar algo da ditadura, mas ainda aquela coisa bem crua, né? Você quer estudar o quê? Ditadura. Mas a ditadura são infinitos temas. E aí eu vim fazer uma especialização aqui no Paraná, né, em Maringá, na Universidade Estadual do Paraná, onde ainda tinha, né, essa possibilidade de fazer uma especialização paga, depois isso me parece que foi derrubado. E aí eu tive o contato com o tema, né? Eu fui participar de um evento na Unesp de Assis sobre os 100 anos do Caio Prado, e aí eu fiquei pensando, porque eu sempre gostei muito de TV, né, de televisão, de assistir televisão, e pensei, como é que será que o milagre econômico foi televisionado? Essa foi a minha primeira questão, assim, né, que me levou, que me abriu os caminhos, vamos colocar assim. E aí eu voltei, fui conversar com o meu professor, que foi meu orientador na especialização e no mestrado, o professor Reginaldo Benedito Dias, aqui da UEM, né? E aí ele me apresentou o livro, fruto da tese do professor Carlos Fico, né? O Reinventando o Otimismo. E eu achei aquilo o máximo, né? Mas eu falei, mas parece que ele já fez tudo que eu queria, né? E aí eu resolvi ir para o campo da propaganda, da publicidade. E aí tive um problema que foi essas fontes, né? Onde vou achar fontes e tal. E eu comecei a pesquisar e comecei a ver que no YouTube tinha muita propaganda de TV. E eu comecei a baixar aquilo loucamente, comprar coisas de gente que eu nunca vi, né? Torcendo, fazendo figa para eles me mandarem o material correto. E fiz o meu mestrado focado nisso, nas propagandas de TV, dos anos 67, mais ou menos, até mais ou menos 70 e pouquinho, 78, mais ou menos. E aí eu tive um intervalo, que foi minha primeira experiência docente, né? Daí eu fui ser professor substituto na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, lá em Coxim, quase no fim do estado do Mato Grosso do Sul. E fiquei lá um ano. Aí eu voltei e tive uma outra experiência na Universidade Estadual de Londrina, né, como professor colaborador, fiquei lá quase 2 anos, e aí eu fui para o doutorado, né? Então entre o mestrado e o doutorado eu tive 3 anos de experiência docente, né, no ensino superior. E aí, em 2014, eu prestei a seleção na Federal do Paraná, no mesmo tema, né, com o mesmo objetivo, só que eu mudei as minhas fontes, né, aí eu continuei na propaganda, mas aí eu me desloquei da propaganda da TV para a propaganda impressa, e fui mais para estudar as agências, ou seja, as agências e os agentes da propaganda, como é que eles se comportaram durante a ditadura, né? E aí eu tive eu acho que todo pesquisador passa por isso, né? O choque do que você pensa de pesquisar e o que a pesquisa te apresenta, né? Eu tive, assim, um tempo de curto, e aí eu disse, olha, não é eu, não são as fontes que estão erradas, né? Sou eu que estou fazendo as perguntas erradas, né? Então eu tive que redefinir umas questões, e aí o projeto andou, e aí, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar na Universidade Estadual do Paraná, aqui no campus de Paranavaí, aqui no noroeste do estado. E de 2016, depois eu defendi o doutorado em 2018 e vim trabalhar na UEM. Você viu que a minha trajetória ela é meio... Na tese, eu consegui fazer uma coisa que para mim foi muito legal. Eu consegui pegar o período todo, a relação das agências com a ditadura desde 64. Eu dialoguei muito com o trabalho do professor Carlos Fico, porque antes da agência oficial, né, a Assessoria Especial de Relações Públicas, isso me surpreendeu um pouco, né? As próprias agências já vinham fazendo essas campanhas. Logo depois do golpe, um grupo de generais vai lá, de coronéis, vai conversar com a Associação Paulista de Propaganda e dizer, olha, a gente precisa se comunicar, né, porque o povo precisa saber o que está acontecendo, era mais ou menos nesse tom. E aí eles publicam um anúncio chamado A Beira do Abismo. Quando eu achei esse anúncio, eu falei, nossa, que bacana, né, que assim, a beira do abismo, mas para fazer a coisa certa, né, o abismo seria aí o João Goulart, né, o comunismo, aquela coisa toda. E aí depois as próprias agências, anunciantes, se organizam para criar o Conselho Nacional de Propaganda. E aí foi uma propaganda não oficial, mas oficialesca, vamos colocar assim. Né? E isso foi, como você colocou, propagandas militarizadas, né? Tipo a Ordem do Brasil é o progresso, marche conosco. Até que chegou às portas aí da criação da ERP, finais de 68, algumas agências já colocavam campanhas que viriam a ser o Brasil potência, o Brasil grande, né? A Salles Interamericana, por exemplo, fez uma campanha, o Brasil está à beira do abismo, né, do precipício, mas para os derrotistas, os negativistas, os pessimistas, né? E aí, quando vem o milagre econômico,
essas propagandas elas entram num refluxo, porque aí quem assume essa perspectiva é a agência oficial, né, a ERP e a ARP. Mas isso não inibiu a relação com as agências, né, porque em 65 tem a lei que regulamenta a profissão, né, do ensino do profissional da publicidade, e garante 20%, né, o bônus de 20%. Então, quem fazia a propaganda oficial, quem produzia, eram as agências, mas eram as agências de capital 100% nacional. Então, dá para perceber que o mercado de publicidade ele cresceu muito, mas ele cresceu muito, o mercado nacional, né, de agências, ele cresceu muito, mas ele cresceu muito protegido pelo Estado, né, porque assim, eu demorei bastante tempo para achar o valor dessas contas, né, das contas públicas que vão dar aí, segundo uma matéria da revista Cruzeiro, vai dar aí mais ou menos 20 bilhões de cruzeiros à época. Desses 20 bilhões, 20% ficavam com as agências. Então, no ranking das agências, começa a mudar, né? Quem dominava eram as agências estrangeiras, a Thomson, a McCann Erickson, e aí começam a aparecer as agências brasileiras, a MPM, a DPZ, né? Uma agência também brasileira. E a propaganda muda. Aí eu peguei a experiência do mestrado, né? Porque no mestrado eu comecei a perceber que as propagandas desse período do Milagre eram muito mais pedagógicas do que tinham esse tom, né? Pelo menos as de televisão. Porque eram coisas novas que estavam chegando, né? Liquidificador, batedeira, né? Então tinham propagandas desse jeito. Olha, o liquidificador, sei lá, da marca X, como você usa? Aí tinha uma senhora, colocava aqui, essa é a base, você encaixa assim, você coloca água e leite e tal, e faz um bolo. Depois da década de 70, quando começa a crise do econômica e tal, aí a propaganda oficial sai de cena, porque daí, né, você não vai falar do Brasil potência com uma inflação, etc. Mas aí quem assume isso um pouco são as agências de publicidade novamente, né? Então começa essa coisa do nacionalismo, né? Tem até a criação de um prêmio muito legal, assim, que eu estou tentando resgatar a documentação, que é o prêmio Jeca Tatu, né, criado em 76, que eles premiavam as propagandas que falassem da cultura brasileira. Então, a propaganda que ganhou, por exemplo, do automóvel, usava a poesia do Drummond, né, a quadrilha, né? Uma outra ganhou porque fazia uso do samba, a ginga, Brasil. Então, foi um prêmio que teve uma campanha muito legal de 77, salvo engano, onde eles queriam fazer um Natal brasileiro. Né? O Natal brasileiro não tem Papai Noel, não tem trenó, não tem neve, não tem essas coisas, né? Então, eles fizeram um Natal brasileiro com sanfona, com frevo, né, aquela coisa, né, tipicamente regionalista do Brasil. E depois, no final, eles começam a fazer uma revisão da memória, né? Então, começam a sair textos nos anuários de propaganda, isso aparece, eles vão dizer, olha, nós éramos ingênuos, né? Nós fomos ufanistas ingênuos, né? Daquela coisa do verde e amarelo, aquela coisa, né? Eles estavam meio tentando se afastar, assim, né, da herança, digamos, da ditadura. E em 78, eles criam uma campanha grande, né, chamada Campanha Nacional pela Livre Iniciativa. Eles estavam achando, né, o mercado publicitário, enfim, o mercado, eles estavam achando que o Estado brasileiro, a ditadura, estava sendo muito estatista, né, especialmente a partir do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Então eles começam a fazer uma campanha que durou 10 anos, né, ela terminou mais ou menos com a Constituinte, com a votação, e dizia isso, olha, a melhor saída para o Brasil é o lucro, seja um livre empreendedor, né, aquela coisa do Estado é muito grande, etc. E aí no finalzinho eles vão para uma questão meio ecológica, já a questão do individualismo, né, o prazer. Isso também eu consegui perceber, né, que se na década de 60, 70, tinha uma coisa meio coletiva, né, ajudar o Brasil, ajudar a indústria brasileira, no finalzinho já começa aquela coisa do, eu vou tomar essa cerveja porque eu gosto, porque eu quero, né? Então já é uma questão do indivíduo aparecendo e deixa de lado questões sociais, questões coletivas. Sobre essa questão, eu estou juntando material, né, para fazer esse contraponto, porque tem muitas coisas parecidas, né? Por exemplo, em 70, agora vai me fugir a memória, sei que no meio da década de 70, a revista Manchete começou a fazer uma série, eles iam fazer 10 matérias sobre a Rússia Soviética, né, sobre a União Soviética. E aí, lá pela terceira matéria, eles tiveram que suspender, porque o presidente da Associação Brasileira de Anunciantes ligou para o diretor da Manchete e falou, olha, é o seguinte, se vocês continuarem com essas matérias, nós vamos suspender todos os anúncios veiculados na revista. Então, é um novo tipo de censura que vai aparecendo, né, que é a censura econômica nos meios de comunicação, que é mais sutil e mais perversa, não sei se mais perversa, mas é tão perversa quanto a censura de ir lá e prender o jornalista, né? Porque o veículo fecha, então eles estrangulam. E o SNI também fez essa vigilância, né, no final, que é mais ou menos um pouco que ocorre lá na Secretaria de Cultura, essa coisa, o fulano esquerdista está deixando publicar anúncio da Petrobras, por exemplo, no jornal que a gente mapeou,
que é um jornal de tendências contestatórias, como eles colocavam. Então tem esse lado. Eu não sei se hoje as propagandas têm esse cunho militarista como algumas tinham, né? Algumas campanhas da Fiesp da época aparece muito bem isso, né? A campanha da Conga, né? Pise firme que esse chão é seu. Eu não sei se tem essa militarização, mas há uma certa boa vontade de alguns órgãos, né? A gente vê, por exemplo, algumas emissoras que até pouco tempo recebiam poucas verbas federais, explodindo, né, de receber verbas, por fazer um jornalismo mais chapa branca, um jornalismo mais conveniente, né, que não fale, por exemplo, que determinado sujeito foi preso ou está envolvido em determinado esquema de corrupção, né, até o ministro das telecomunicações, né, é muito vinculado às agências, né, à publicidade, enfim, como foi também em 79, né, o Emil Said Farquhar também era um publicitário, né, que vai fazer esse controle. Então me parece que há uma tentativa de estrangulamento, né, tá no discurso do próprio presidente, né, ele vai dizer, para acabar com a Covid é só eu pagar a determinado veículo de comunicação, como se, né, houvesse essa relação direta. Eu acho que tem e não tem, né? Tem uma questão ideológica que aproxima esse mercado de comunicação, né? Tanto que a gente vê hoje é um mercado de uma voz só é só um economista, não tem nenhum contraponto para fazer. Mas também há uma questão aí que me parece que talvez nem todos os veículos de comunicação concordam com algumas políticas, né? Então eu vejo que há um vazamento, como você colocou. Algumas campanhas hoje fizeram algo que eu tinha visto, né? Eu lembro que, folheando os anuários, eu vi um depoimento de um publicitário que viu no jornal que houve um atentado à bomba, né, já no finalzinho da ditadura, né, aquela direita terrorista que aparece, e ele viu que explodiu a bomba na casa de um possível militante, e ele percebeu que as paredes, nem todas ficaram destruídas. Então ele foi lá, comprou a foto, né, e usou a foto para fazer propaganda, né, que é um pouco o que está acontecendo. Tem uma campanha sendo veiculada e todas as dores importam, coisas nesse sentido, né? Então a propaganda ela acaba mastigando essas coisas que têm impacto, né, e transforma em dinheiro, que é a função deles, na verdade. Então há essa relação aí de agências que são beneficiadas, né, na atual circunstância que nós vivemos. Eu lembro que uma vez eu fui trabalhar com os alunos, não era na história, o filme O Ano que os Meus Pais Saíram de Férias, né, que é a história do Mauro e tal. E aí, no final do filme, o aluno me disse, se eu fosse esse menino, eu ia ficar muito bravo. Eu falei, por quê? Porque meu pai foi se enfiar num negócio de guerrilha e morreu, e eu cresci sem pai. Então, eu acho assim que eu não acho a sociedade brasileira fascista, né? Não acho mesmo. Mas ela tem uma cepa conservadora muito forte, né? Que as pessoas souberam fazer muito bem essa gestão, como esgarçar esse conservadorismo a ponto de aceitar, né, o que nós aceitamos, que continuamos aceitando. Eu acho assim que as propagandas que eu levantei, eu acho que elas ajudaram muito a sedimentar essa memória do ufanismo, do milagre econômico, né, essa coisa de um momento. Eu queria ter uma máquina do tempo para poder voltar, mas como não é possível, né? Mas me parece assim que é um momento que, para quem viveu, parecia muito que o Brasil ia dar certo mesmo, né? Com ditadura e tal, mas parece que o Brasil, nos anos 2000, seria os Estados Unidos do Piniquim. Então eu acho que isso marcou muito. Ouvindo as pessoas, né, falarem, eu cresci com o meu avô, né, nós moramos juntos um tempo, então eu gostava muito de ouvir as histórias para entender um pouco como as pessoas se sentem, né? Então eu acho que tem esse viés do negacionismo, como você colocou, mas talvez o que seja mais forte seja essa ideia de confirmação da memória, né? Eu tenho lido e ouvido muito algumas falas do professor Vladimir Safatli, da USP, né? E ele tem uma abordagem muito interessante, que é mais ou menos assim, a minha memória, ela está muito vinculada com a minha identidade, né, com quem eu sou. Quando vem esse movimento, e eu acho que não é um movimento só da ditadura, né, nós tivemos a Comissão da Verdade, né, as leis que regulamentam, né, a história, a cultura indígena e afro-brasileira nas escolas. Então eu acho que o que se propôs timidamente foi a revisão dessa memória. Eu até vi na internet, no meme ontem, né,
eu não sei se é um meme, mas assim, sua avó não foi presa no laço, a sua avó foi capturada, estuprada, né, e até um ponto que ela entendeu, ela introjetou aquela dominação e não quis sair de casa, né, viu que não tinha sentido mais. Quando isso vai para a sociedade, né, então o sujeito ele tem que rever a memória e tem que automaticamente rever quem ele é, né? Então eu não sei se a gente, enquanto o tecido social brasileiro, resiste a isso, porque embora exista esse lado muito perverso da repressão, houve também uma relação muito perversa com o sistema financeiro, com o sistema econômico, né? Nós demoramos aí 30 anos para se recuperar do que foram, né, dos 7, 8 anos de milagre econômico. Então me parece que então é mais fácil, vamos colocar assim, confirmar a minha experiência, a minha memória. Então, porque daí você justifica, né? Então, o Ustra, ele foi um herói mesmo. Por quê? Porque o Ustra matava os comunistas que queriam destruir o Brasil. Então, mas eu estou reforçando eu mesmo, me parece, né? A minha memória, quem eu sou, a minha trajetória, porque às vezes, assim, eu sempre, às vezes aparece nos trabalhos dos alunos, ou mesmo conversando com algumas pessoas, eles dizem, foi o melhor momento da minha vida, né? Porque às vezes o sujeito teve uma experiência com o movimento estudantil, que não necessariamente desembocou na militância política, né? Mas sei lá, ele fez campanha do agasalho, ajudou a recolher alimento, coisas do tipo, que é uma experiência marcante para ele, faz parte da trajetória. E aí a gente tentar, aí vem alguém e diz, foi tudo, né, não foi assim, tal. Eu acho que o primeiro movimento dele é, de fato, confirmar o que ele viveu e, a partir disso, projetar para o resto, né? Então, se isso não foi bom para você, para o seu pai, para o seu avô, né, é porque ele estava fazendo coisa errada. Quem seguiu o caminho, né, avançou. Então, eu acho que o trabalho mais difícil que nós temos, enquanto historiadores, né, é conseguir expandir um pouco essa visão do passado, deixá-la um pouco mais ampla, para que o sujeito se encaixe ali. Né? Então, eu lembro que uma vez, logo no começo da dissertação, eu fui apresentar um evento na Ampul, de 2009, eu acho, em Fortaleza, se não me engano, e aí eu apresentei, aquilo me marcou muito, porque eu fiz a apresentação, o trabalho no começo, né, eu lembro, tinha lá o Celso Castro, uns cobrões, e eu lá todo, né, encolhido, assim, até com vergonha de falar meu nome, e aí um senhor saiu da sala, né, depois que eu apresentei, e aí ele voltou e viu onde eu estava e sentou do meu lado, né, ele sentou do meu lado e me pegou no braço, assim, eu falei, meu Jesus, amado, agora... Aí ele falou assim, você tem razão, eu tenho? Você tem razão, porque eu fui preso, e quando meus filhinhos iam me visitar, eles vinham cantando música das propagandas que falava de ditadura e não sei o quê. Então, esses né, xingou um monte, usavam até propaganda, faziam propaganda até em sabonete e tal. Então, são dimensões da ditadura que vão aparecendo, né, na medida em que nós conseguimos avançar. E eu não sei, insisto, né, até que ponto a gente tem condições, né, de superar esse tipo de coisa, porque a gente vive num sistema que ainda é muito regulado por leis de exceção, né? A própria lei da anistia, né? Tem vários aspectos jurídicos que foram incorporados à Constituição, né, e não foram revistos. Então, me parece que essa memória ela está muito forte, né? Então, eu vejo que tem algumas pessoas que, quando você conversa, elas se sentem assim, primeiro elas ficam em choque, né? Porque você diz, olha, né, você ralou a vida inteira os anos 80, que foi aquela coisa catastrófica, uma parte dos anos 90, né, porque foi assim, assado. Né? E aí a pessoa, né, ela trava e ela não vai negar, como você falou, mas ela vai assim elogiar, né? Não foi bom. Então o errado é a democracia. Porque me parece que também tem uma falsa ideia de que, em 85, quando o Tancredo não assume o Sarney, parece que todo mundo saiu. Parece que junto com o Figueiredo, montou todo mundo um caminhão, nos ônibus, e saíram do Palácio do Planalto, todos, né? E foram embora e voltaram para os quartéis e acabou. Devolveram a chave, né, do palácio, está aqui. Quando também não foi assim. Há uma presença muito grande, né, salvo engano, o Ustra foi adido militar, né, no Uruguai. Então, há uma continuidade da presença de alguns sujeitos no poder de Estado, que eu acho que é importante também a gente realçar. Então, não foi, né, assim, toma aqui a chave e nós estamos indo embora. Eles ficaram ali.
ponto de vista da docência, sempre que eu tenho oportunidade de trabalhar com os alunos, e são questões do presente mesmo, eu tento sempre ir para a questão da memória. Então, mesmo quando eu trabalhei muito tempo a disciplina de teoria da história, então eu sempre abro um espaço para eles, né, para a gente discutir memória, para eles fazerem entrevistas, assim, nada profissional, assim, 2, 3 perguntas. Então, eles invariavelmente querem ir para a ditadura ou para eventos que ocorreram durante a ditadura. Né? No caso do Paraná, nós tivemos uma geada que marcou muito a história do Estado, né, a famosa Geada Negra. Então, eles entram aí, a ditadura aparece, né? Então, eu tento sempre levá-los para essa discussão né, a questão deles é sempre, professor, mas meu pai disse que a ditadura foi boa, o avô, o tio, e não sei quem, né? Então, a experiência com eles é sempre tentar mostrar a relação entre o indivíduo e o coletivo, né? Que a experiência do sujeito, ela não resume toda a história, né? Todo o processo histórico. Então, é mais ou menos nessa linha. Com as disciplinas de Brasil, República, né? Eu tento focar em 2 pontos que eu acho importantes. Primeiro é a questão da repressão, né, no sentido de que ela foi uma repressão extensa, né, ostensiva, não só uma coisa concentrada nas músicas, na censura, né, embora isso existisse, mas houve também uma repressão violenta a outros sujeitos, né, que muitas vezes não aparece. E o outro foco é justamente desmistificar um pouco a ideia do milagre econômico, né, com dados. Então, tento levantar bastante dados, números, orçamento do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério do Planejamento, dívida pública, dívida interna, dívida externa, né? Uma coisa assim bem concreta, para que eles também tenham argumentos para dizer, olha, você passou um período aparentemente bom na tua infância, na tua juventude, mas os frutos disso a gente colheu na década de 80, especialmente porque eu acho que é um momento a gente está nessa relação de 24 horas, né? É o post na rede social, é o não sei o que, o stories e tal. Então acho que é importante para eles ajudarem os alunos a pensarem a noção de processo histórico, né? Eu acho que isso que é importante, né, nesse momento para o sujeito conseguir se localizar, né? Sempre tive muitos alunos que trabalhavam, né, iam para a universidade à noite, e isso, assim, eu gosto muito de dizer isso, porque eu falo isso para eles, né, isso me dá uma relação com eles de muito respeito, porque eu respeito muito alunos que trabalham das 7 às 5 e tem que andar 1, 2 horas de ônibus para chegar na universidade, então eu acho que é uma força de vontade grande que eles têm para fazer, né, então eu tento fazer a minha preparação da melhor maneira possível. E aí eu saí do Mato Grosso, né, do Centro-Oeste, e voltei aqui pro Sul, e fui parar na UEL, né, lá na Universidade Estadual de Londrina. Também não estava planejado, porque eu voltei e falei, bom, agora eu preciso fazer o doutorado, né. E aí apareceu o teste seletivo, eu fui, fiz, e passei, e achei lindo, né. Eu tinha ido prestar vestibular na UEL, falei, putz, estou voltando aqui como professor, é uma coisa, né. E aí eu fiquei lá, conheci alunos, professores, outra forma de trabalho, né? Então isso para mim foi muito legal, porque eu consegui agregar experiências para conseguir lidar com diferentes públicos, né? Porque eu acho que quando a gente propõe uma atividade para os alunos, ou uma pesquisa, ou uma aula, o que for, não é só nós, né? A gente precisa que eles também aceitem essa atividade, né? Então você chega lá com um baita de um projeto, professor, isso a gente não quer, né? E a gente fica, né? Então, isso me ajudou muito a ter um contato com vários perfis de alunos, e eu sempre tentei aprender muito com eles, né? Então, ouvir rap, funk, aquilo que eles iam me mostrando, para tentar usar isso em sala de aula de alguma forma. E eu dizia para os meus alunos, né, em 2016, mais ou menos, 2017, falava, gente, prestem atenção, né, porque tem uma estrutura de pós-graduação que pode acabar muito rápido, né? Eu não imaginava que ia ser tão rápida, né? Mas porque assim é um desmonte, né, avassalador. E eu acho que para eles, né, eu tento sempre me aproximar, tentando, né, uma linguagem, embora eu já me sinta que pelo menos os mais novinhos parece que tem 30 anos de diferença, né? Porque eles falam assim, chipar e não sei o quê, e eu não consigo, né? Eu não consigo entender muito bem. Gente, vocês precisam me ensinar, né? Na trajetória docente eu tento sempre agregar essas experiências. E isso de fazer uma coisa em cada lugar, né, um pedaço da carreira em cada lugar, eu sempre recomendo, sabe? Eu encontro, às vezes, alunos que, quer fazer mestrado, eu falei, vai fazer mestrado em outro lugar, vai fazer doutorado em outro, né? Porque eu acho que a tese também é um desafio, né?
Você está se desafiando ali a resolver um problema que é meio paradoxal, né? Um problema que você mesmo colocou, né? Então eu falo para eles, vocês só vão conseguir resolver isso se vocês tiverem uma maior quantidade de material, né? De historiografia, de teoria. Então, para mim foi bom, sabe? Eu fico feliz, né? É claro que não com o momento, mas eu fico feliz de poder ter conseguido andar um pouco, sabe? Até para pensar enquanto pesquisador, né? Eu acho que mais maduro. Se você falou, às vezes as pessoas emendam, né? Graduação, mestrado, doutorado, não é ruim, se tiver oportunidade, faz. Mas eu acho que na hora de fazer a pesquisa, aí a maturidade acaba pesando um pouco, né? Eu olho e falo, nossa, mas eu fiquei 2 meses travado nisso aqui, que era uma coisinha, era só aqui, ó, outra fonte aqui e tal.